Beleza, tá gravando. Vim lá da China para pegar Contato. Contato. Sim. Bom, você pode falar dessas coisas. Não, mas eu acho que é importante. Porque a gente fala um dia também de oficina, conversar com os meninos que participam, o que eles estão buscando. A ideia é a seguinte, ô Vitor, como que vocês começaram a outro contato? O que vocês queriam com isso? Por que trabalhar com os jovens? Bom, a Contato ela surgiu, na verdade, a gente tinha uma militância, um grupo de jovens de Belo Horizonte, de filhos de pessoas de esquerda, sobretudo PT, a gente começou a militância dentro do próprio partido, mas já desde novo como viés para a arte. Já éramos vários artistas, eu sou músico, o Helder Queiroga na época já queria ser cineasta, era poeta e tal. Então a gente tinha a vocação política de mobilização, só que tinha também a pegada com a questão da cultura. Então assim, a gente começa uma militância cultural dentro do partido, ou seja, trazendo eventos culturais, trazendo show, trazendo a própria alegria para campanhas eleitorais. Em 98 a gente já tinha participado de algumas campanhas e a gente resolve sair desse campo de mobilização mais partidária para ir para o campo do terceiro setor. E é importante também dizer que muitas das pessoas que fundaram a Contato fizeram parte de uma viagem que foi realizada para Cuba em julho de 96, em que várias pessoas voltaram muito motivadas daquilo. Era um período especial de Cuba, eram jovens de 14 a 18 anos, então aquilo, mais a militância que as pessoas tinham histórica, começa uma mobilização dentro do partido e a partir de 98 sai do partido para ir para a sociedade civil. Nisso alguns de nós tinha vivido na Europa, começou a estudar sobre a questão da juventude e vimos que aqui no Brasil não existia uma política pública para a juventude. Mas que na Europa já existia, nos anos 60 começa uma política em Portugal, a França já tinha uma visão sobre a juventude. Por quê? Porque cada país passa por ciclos em que a maior parte da população é jovem. E é o período para a questão do desenvolvimento central para o país, porque você tem que aproveitar o grande contingente jovem para dar um salto no desenvolvimento do país. E a Europa viveu isso nos anos 70, 80 e hoje já está em processo de envelhecimento. O Brasil, naquela época, entrava nessa área mais jovem, nós éramos jovens, e o que nos interessava era fazer um centro de referência da juventude, ou seja, um lugar, sobretudo, voltado para a formação e que fizesse um diálogo entre juventude, periferia e classe média através da cultura. A Contato ela nasce desse desejo de dialogar política e cultura, a gente não via mais esse espaço no próprio partidário, e a gente começa uma construção da ONG. Ela foi precedida de 3 anos de reuniões, encontros, discussões, e em 2001 a gente registra ela, em 2002 a gente lança ela no Parque Municipal, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, então o prefeito Fernando Pimentel, e começa a desenvolver uma série de atividades ainda no campo de entender qual que era a participação de fato. A gente pensava sempre em questão de oficinas, eventos culturais que juntassem, sobretudo jovens de periferia, classe média. A gente estava focado nesse ambiente de trazer aquele nascente hip hop, os primeiros grupos de juventude mais articulados de Belo Horizonte, que eles dialogassem com os grupos de classe média. Então a Contato é um pouco isso. Com o tempo e o desenvolvimento das coisas, a gente vai para uma sede na Serra, uma casa grande, e a gente passa a ser de uma ONG de articulação para uma ONG também que executava projetos. Então a gente começa a executar projetos no campo do primeiro emprego, no campo do artesanato, da geração de renda, e logo depois transforma-se já em ponto de cultura em 2004. A Contato vira ponto de cultura, trabalhando com audiovisual, do primeiro edital da política pública dos pontos de cultura do Gilberto Gil. Começa uma militância nesse campo também, da cultura até mais institucionalizada. Começa também um trabalho com a questão da política pública para a juventude. Faz parte do primeiro Conselho Nacional da Juventude, instituído no governo Lula em 2004, e começa a transitar nessas áreas do audiovisual, da música, da cultura, da formação e da política pública para a juventude. Com o desenrolar das coisas, a gente vira pontão de cultura, começa também a trabalhar com as leis de incentivo e com parcerias locais, e a partir de 2008 a gente começa um trabalho internacional muito forte. Então a gente começa a construir uma rede com a América Latina muito forte, a partir de uma volta a Cuba que a gente faz, depois envolvendo Panamá, Uruguai, Venezuela, depois começa a trazer países da Europa como Portugal, Espanha, países da África, e começa um pensamento sobre a questão das redes de jovens de ativistas da África e da América Latina. E começa a pensar nesse conceito da atuação sul-sul, de novos ativistas
do campo da cultura e da política de toda essa malha da sociedade, África e América Latina. Então a gente começa a desenvolver projetos internacionais com ONGs, com ativistas, de residências artísticas, começa a trazer intelectuais e ativistas de outro país para Belo Horizonte, começa a fazer um intercâmbio de produção muito forte, que se desdobra também em outras áreas, porque eu também sou músico, compositor, além do trabalho para contato, e eu começo a militância também no campo da música. Então, a gente cria a Sociedade Independente da Música, junto com outras associações, cria o Fórum da Música de Minas Gerais, que não existia. Nasce daí o programa Música Minas, que era um pensamento da exportação da música produzida em Minas. A gente já não trabalhava com o conceito da música mineira, mas a música é produzida aqui. Ou seja, são pessoas que produzem, que moram, residentes, e pode fazer desde hip hop em Belo Horizonte, a música instrumental, música erudita, jazz, mas é música produzida aqui. E esse pensamento era o quê? De posicionar Minas Gerais nos principais mercados nacionais e internacionais da música, sobretudo através das suas feiras. Então a gente começa uma militância muito forte nesse sentido, estrutura uma rede, cria um projeto de política pública que apoia a presença da música mineira em feiras e um edital de passagem específico, que há 5 anos destina mais de 350 mil reais por ano só para passagens para músicos mineiros. Então nesse intercâmbio começa um intercâmbio artístico. Então eu vou desenvolver um trabalho chamado Coladeira com o músico português João Pires, a Suzana Travassi, uma cantora portuguesa, vem morar no Brasil, o Luiz Gabriel do Graviola vai para Portugal, ou seja, começa o intercâmbio e vários produtos culturais são gerados em uma rede muito forte. Hoje a Contato está fazendo esse ano 14 anos de atuação, a gente tem uma sede na Serra, estamos terminando uma reforma em que lá você tem um cinema popular, tem um estúdio, tem espaço para sala de aula. Com a participação dos jovens? Uma participação, tem 14 anos. Na verdade, ali a gente já teve telecentro, já teve fábrica de vassoura, já teve uma pá de projetos, sempre começou inclusive com foco no aglomerado. Com o tempo perdeu esse foco específico, mas assim, a gente nunca deixou de ter contato. Os jovens que se formaram com a gente são jovens que estão, por exemplo, o Vinícius Ribeiro, que é um jovem que começou com a gente aos 17 anos, agora já virou músico profissional, formou na Guinhar, também ativista, toca no Zé Vinipim, toca comigo, é professor no Balão Vermelho. A Jéssica Martins virou artesã, trabalhando com artesanato, com redes também de cultura, o Alex Santana também. Vários foram os jovens que tiveram a participação mais orgânica e outros também mais pontual, nas oficinas do cinema. Aí, na nossa jornada, sobretudo sobre a questão dos jovens com seus corpos e as linguagens. E eu acho que isso, de certa maneira, tem muito a ver com a atividade de vocês. Como é que você vê isso? As linguagens? Eu acho que o corpo e as participações dos jovens, a questão da aposta dos jovens nas suas experiências corporais, etc. Eu acho que essa questão do corpo, ela passa pela questão da cultura. Então, assim, a forma que o jovem, ou qualquer um, se posta, né? Assim, a postura, a ação, tudo isso é uma construção cultural, que não só pelas expressões artísticas, mas pela construção identitária e antropológica. Ou seja, um jovem que entra de cabeça baixa, que não tem acesso, mas está querendo começar um processo de formação, em geral ele entra com o corpo mais coisa, mineiro, já chega ali, fica quietinho, você vê que o corpo dele está preso. E à medida que a cultura e os processos culturais vão se desenvolvendo, ele vai se libertando e vai criando, e o corpo aí vira a expressão da música, ou seja, a dança, o ritmo, né, as artes que trabalham com o tempo, nosso cinema e música, eles necessitam do corpo, né, e o corpo também como olhar, né, um outro olhar, ou seja, a partir do momento em que a cultura é a base do diálogo, não existe separação social, né, um momento igual também, não só social como cultural. Quem é músico sabe, você pode chegar no Uzbequistão, que a partir da música você consegue se relacionar e criar uma linguagem que não necessita necessariamente daquela língua. Né? Então eu acho que a questão do corpo, ela vem forte, e a cultura é que transforma o corpo, as ações de cultura. E essa ponte acho que é o sucesso um pouco desses 14 anos de trabalho. Você falou que no início o interesse grande era fazer conversar a periferia com a classe média. Penso que a juventude está incluída aí. Né? Assim, diálogo de jovens. Hoje continua esse diálogo? Continua muito forte, só que, claro, o tempo passou, a gente não tem as mesmas bandeiras, até pela própria
questão da idade, mas eu acho que o jovem, na verdade, tem um conceito de juventude, são dois conceitos, assim, que alguns países, por exemplo, como a Espanha e Cuba, trabalham com a juventude até 35 anos. No sentido que as transformações sociais, elas jogaram em muitos países, sobretudo jovens de classe média, ele sai de casa mais tarde, ele termina uma formação mais tarde e ele vai, ou seja, você tem claramente uma pessoa de 34, 37, até 35 anos, pode ser considerado nesse sentido de jovem. Então a gente começou a trabalhar com esse conceito, depois a gente focou no trabalho de 18 a 35, ou seja, trabalhar a qualificação mais forte dessas pessoas, no sentido de quem já tinha também experiência. Mas o que eu acho importante dizer é que a próprio conceito de social mudou no Brasil. Aqueles jovens que eram a periferia, classe média, eles foram incorporados à própria classe média, então você não consegue ver uma dicotomia tão fácil ali, entendeu? Então eu acho que o próprio crescimento do Brasil, a inclusão de milhões de pessoas e de jovens, possibilitou que isso deixasse de ser uma coisa muito 880. A questão das classes se funde um pouco. E eu acho que também a política de juventude no Brasil, ou seja, em 98, 99 não existia. Em 2004 começa uma institucionalização. Hoje você tem a Secretaria Nacional de Juventude, você tem o Conselho Nacional já com há vários anos funcionando, você tem o renascimento da própria UNE, que naquela época o movimento estudantil era a coisa mais velha do mundo, hoje já se ressignificaram. E surgiram vários outros movimentos de juventude muito importantes no Brasil, como o Fora do Eixo, o Levante Popular, a própria juventude dos movimentos tradicionais. Vocês têm articulações com esses grupos também, Fora do Eixo, o Levante Popular? Na verdade, a Contato, a especialidade dela é a articulação em rede, trabalho com cultura. A gente tem um trabalho chamado Cidadania 2.0, que é o diálogo de 33 redes de movimentos sociais no Brasil, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que a gente tem um constante diálogo e um processo de formação com as jovens lideranças dessas redes. Se eu estou falando do MST, do Levante Popular, do Fora do Eixo, da ASA, que é a articulação do semiárido nordestino, que é um conjunto de 2.000 associações que envolvem muitos e muitos jovens. Você tem vários movimentos também de periferia incluídos aí. Indígenas então, também? Indígenas também. Você tem Mas você não vê uma falta de incentivo da parte governamental nesse trabalho que você executa, não? Eu acho que vejo, mas eu acho que o jovem também já sabe se empoderar e buscar os seus próprios elementos. Então você tem com o ProUni, com o Pronatec, com várias políticas de inclusão, sobretudo os jovens de periferia, conseguem se inserir e conseguem hoje estar na universidade. Um filho de empregado doméstico não podia estar na universidade há 10 anos. Eu concordo plenamente com você. A minha pergunta para você é que o incentivo ao jovem, principalmente a parte profissional. Isso. Ele se forma e não tem um trabalho na sua área. Sim. Ele se forma naquela área, ele não tem um trabalho na sua área, ele é obrigado a exercer uma outra função na qual ele não tem formação. Mas você tem que lembrar que esse quadro era muito pior há 10 anos. Você não tinha ProUni, você não tinha Pronatec, você não tinha acesso às escolas, ou seja, um quadro que era muito pior. E hoje você tem juventude de periferia no Morro da Serra organizado, você tem ONGs que trabalham com essa questão. Agora, jovem negro de periferia é morto pelo tráfico. A maior quantidade de jovens que morrem no Brasil é o jovem negro de periferia, sobretudo aquele ligado ao tráfico. Isso é um problema gravíssimo na sociedade brasileira, que esses últimos 10, 15 anos não conseguiram resolver, sobretudo nas grandes cidades, entendeu? Então acho que assim, está longe de ser perfeito. O que eu estava contando é um pouco da experiência que eu tenho com a articulação de juventude de periferia, de hip hop, de cultura. Eu só te fiz essa pergunta pelo fato de ter trabalhado com o adolescente infrator por 30 anos na minha vida. Sim, Eu aposentei na Polícia Civil como carcereiro. Não tive a oportunidade de estudar, porque só estudava pessoas que tinham portes. Isso. Portes, o que é? Que tinha as costas quentes. Aqueles que não tinham nada, eles não iam ter nada mesmo. Eles não tinham como me tirar porque eu passei lá na caneta. Eu não entrei na janela. Eu entrei pela porta, eles não tiveram como. É liberdade de assistir desse programa, não?
liberdade assistida não. Lá era o jovem infrator. Jovem infrator, não tinha liberdade assistida. Ele ficava acarcerado, e o tempo de acarceramento dele ainda é até hoje, que no qual o ECA não mudou, é 45 dias. Após 45 dias, ou ele é preso ou ele é liberado, ou vice-versa. O juiz tem 45 dias para ouvir ele. Ouviu ele no 45 dias, vai soltar, ou vai. Ele pode ter. Ele pode, não, aí vemos com homicídio, independentemente do delito que ele tenha cometido. Claro. Só que é o seguinte, o que eu via lá é falta de incentivo. Via falta de incentivo e falta de formação. Muitos lá chegavam lá, pessoas formadas. Eu conheci pessoas formadas que não teve oportunidade de trabalhar na sua área. Claro. Eles foram para o lado do tráfico, que achavam que o dinheiro era mais fácil. Claro. Aí, pelo fato do dinheiro fácil, eles acabavam se Então embrenhando você tem no a crime. disputa do tráfico e traço, entendeu? Você tem a situação social que não é boa, mas o que eu estou falando é o seguinte, que hoje você tem um quadro de mais oportunidades do que existia atrás. Isso Você tinha continua, de certa os maneira, pivetes, falando, você mas tinha... hoje Não, tem pior. oportunidades. Hoje continua pior. Os que chegam lá, eles têm uma escola. Os que entram lá têm uma escola. Aí é o seguinte, a preocupação do juiz é a escola. O juiz, muitas das vezes, ele cometeu um roubo ali, o juiz não deixa ele preso pelo devido aprendizado. Qual que é o seu nome? João Maurício. Aí ele vai cortar. Ele vai cortar. Ele vai cortar o aprendizado. Porque é o seguinte, o aprendizado dele pro lado criminal ele se vê mais interessante que pelo lado profissional. Mas é a questão do problema do tráfico de Eu droga. tenho 8 profissões. Porque não foi oferecido para ele, não teve chance, né? Não teve chance de optar. Ele não sabe fazer Mas Mas mais o que eu coisa. tava, só para te contar aqui um pouquinho, eu tava contando para eles que eu sou artista, vou tocar aqui e trabalho, milito em movimento de juventude. E para além de vários movimentos, você tem os jovens indígenas, que tem um trabalho incrível, sobretudo na Amazônia, com processo de preservação cultural, preservação da língua, e são índios que começam a se conectar, além de com outros indígenas, com não índios, porque assim, vários já fizeram esse entendimento, que só uma relação entre índios e não índios você vai conseguir preservar os indígenas no Brasil. Outro grupo de jovens importante é o dos catadores. Não adianta de chegar, claro, você tem casos e casos, mas assim, no geral, você tem os jovens também ligados aos catadores de materiais recicláveis, Sim. que tem um movimento de juventude, ou seja, esse trabalho que a gente faz específico, ele é isso, ele vai desde as coisas do Nordeste, de juventude. E nessa conversa, foi lenta, como é que você vê o engajamento? Que a ONG tem 14 anos. Mas o engajamento do jovem há 14 anos e hoje? Ele é muito mais político, assim, porque esse foi um pouco... É engraçado, a gente tinha no começo, também é porque era o começo da instituição, a gente tinha um engajamento até para a construção da instituição. Eu acho que a política que sofreu nos últimos anos, um retrocesso institucional muito grande, começaram a haver outros tipos de mobilização. A mobilização era ou juventude operária, ou juventude estudantil, ou juventude de partido. Então isso não existe mais, o movimento foi para a sociedade, não se vê mais no espelho dos partidos e mudou o tipo de militância. Então assim, não se avaliar se é mais, tem mais gente participando, mas eu acho que antigamente sentia uma militância mais qualificada. Então acho que essa questão da formação, de ter já os melhores formados para a luta é um pouco a batalha da contato. Não só formados para o processo de trabalho cultural, mas também para o embate da sociedade e com movimentos de periferia. Então, assim, são os grandes movimentos que puxam a juventude. Os direitos humanos também, assim, que eu acho que é um paradoxo que gera, né? Que quando eu falei dos índios que não é segregando, essa militância assim, pouco segregada de direitos de minorias. Eu acho que é porque aí é coisa da afirmação. Então, tem gente que, né, igual os negros, os gays e lésbicas, ou seja, tem uma coisa de afirmação que tem que ir, de alguma forma, se afirmar para ser ouvido, etc e tal. Mas são grupos muito diversos. Então, acho que as causas se multiplicaram. Trabalhar com a diversidade é importante. É o material da cultura e a diversidade. Então, saber operar. E os países que têm mais a oferecer para o mundo hoje são os mais diversos. Você vê que países muitas vezes industrializados,
com culturas mais antigas meio que pararam no tempo. E a diversidade, os refugiados, os pobres da África, no caso da Europa, os imigrantes dos Estados